Então, pessoal, vamos lá. Na aula passada, eu enviei para vocês um texto informativo sobre o novo coronavírus. O título era Como utilizar a máscara corretamente. É bacana a gente pensar que se a língua portuguesa tem uma finalidade, que é a comunicação, a gente precisa fazer uso disso da melhor forma possível, né? Então, como eu utilizo a informação para que eu possa utilizar a máscara adequadamente, né? Para que eu não caia em fake news e por aí vai. Então, vamos lá. É importante a gente pensar que todo informativo ele é pensado a partir de uma dúvida, tá? Então, nesse informativo isso fica muito claro porque ele já começa logo com a pergunta: como utilizar a máscara caseira corretamente? O objetivo de um texto como esse é orientar o leitor sobre determinado assunto, né? Então é importante a gente pensar, e depois numa outra aula a gente vai discutir bastante sobre isso, quem é que está nos informando, né? Qual é a instituição que desenvolveu esse texto, se tem credibilidade, se é uma autoridade no assunto, se é um especialista, isso aí a gente vai falar depois. A linguagem, se vocês observarem, é uma linguagem bem informal. Tá? Eu queria que vocês pensassem assim, a linguagem informal não quer dizer que eu possa utilizar o português distante do padrão, não. A linguagem informal é aquela que atinge o maior número de pessoas, ela não precisa ficar enrolando, ela não precisa ser rebuscada, elaborada, nada disso. Ela passa a informação de maneira direta, tá? Se vocês observarem, eu vou ler o primeiro momento do informativo, ele diz assim: a máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada. Cubra a boca e o nariz e amarre ou prenda de forma que fique bem ajustada, não deixando espaços frouxos entre o rosto e a máscara. Então, é uma orientação, e eu não sei se vocês atentaram, mas é bacana a gente observar que os períodos, eles são curtos. O que são períodos, né? Período é o intervalo entre o início da frase e até a pontuação, nesse caso aqui o ponto final. Então, é curto, é objetivo, é direto. A máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada. É uma orientação primeira sobre o uso desse mecanismo de proteção. Tá? Vocês vão observar que a organização do texto é em parágrafos, e esses parágrafos, eles são bastante objetivos, e o uso do ponto final é bem recorrente, tá? Eu vou utilizar menos as vírgulas e mais o ponto final, tudo bem? Vamos lá. Outra informação importante é a forma como eu escrevo, o modo como eu utilizo as palavras, né? Então, eu tenho lá, cubra a boca e o nariz. Então, é importante que vocês observem que essas palavras, elas indicam ordem, elas orientam as nossas ações, né? Então, toda vez que a gente utilizar palavras como cubra, não toque, lave, remova, amarre, eu estou dando uma orientação para o meu leitor. Então, o modo que se usa aqui é imperativo. Por que tem esse nome, né? Imperativo, vamos lembrar de imperador, imperar. Então, tem uma questão de ordem mesmo em relação à atitude do outro, tudo bem? Eu sei que isso pode parecer pesadão assim, mas é por aí mesmo. Outra informação importante no nosso texto, eu vou dar continuidade à leitura e vocês vão observar com bastante facilidade. A máscara pode ser usada até ficar úmida. Depois desse tempo, é preciso trocar. Se estiver na rua, coloque a máscara já usada em um saco fechado para não contaminar o restante dos seus pertences. O que é interessante aqui? Aqui parece que eu estou contando uma historinha, né? Então, a máscara pode ser utilizada até ficar úmida. Depois desse tempo, porque leva um tempo até que ela fique úmida. Então, esse termo, essa expressão, né, depois desse tempo, a gente chama de marcador temporal. No nosso texto, a gente tem vários, se vocês observarem, tem depois desse tempo, depois de colocá-la, não toque o rosto ou fique ajustando a máscara na rua,
ao chegar em casa. Então, são marcadores de tempo que vão organizando o nosso texto e dando a ele aquilo que a gente chama de progressão. Ele vai progredindo e nos levando até o objetivo final, tá certo? Bom, meus queridos, acho que é isso. Queridos e queridas, acho que é isso. E no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre os marcadores temporais, tá bom? Então, aguenta aí um pouquinho que eu vou tomar uma água e já volto.